Eu me internei 3 vezes em clínica de alcoolismo por livre e espontânea vontade e contra a vontade, inclusive, dos meus pais, porque eles falavam: como você vai para uma clínica onde só tem louco? Eu falava: vocês falam para mim que eu sou louca todo santo dia, não querem que eu vá? Precisamos conversar. Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM. Boa noite, pessoal. Eu sou o Paulo Lima e a gente começa agora mais uma edição do Trip FM, o talk show da Trip. Nossa entrevistada de hoje é uma jornalista de carreira muito profícua e longeva. Ela é filha de imigrantes italianos, duas figuras de muito glamour aqui nas décadas de 50, 60 e 70. Ela foi colunista do jornal Folha de São Paulo por 36 anos. E diz, inclusive, que foi a última do jornal a abandonar a máquina de escrever. Mas ela foi, durante pelo menos 30 anos, uma alcoólatra. É isso que ela conta num livro muito interessante e, mais do que isso, extremamente relevante. O livro se chama Saideira, uma dose de esperança depois de anos lutando contra a dependência. Então é com muito prazer que a gente conversa hoje com uma grande jornalista e, mais do que isso, com uma grande ativista nos últimos anos com relação à dependência química do álcool, em especial a jornalista Bárbara Ganci, a nossa convidada de hoje aqui no Trip FM. Meu pai foi prisioneiro de guerra, porque o Mussolini, no meio da guerra, eles vieram da Itália, e meu pai, no fim da guerra, o Mussolini se voltou contra o Hitler e começaram a prender todos os italianos que estavam na idade de ir para o exército. Meu pai tinha 18 anos quando começou a guerra, minha mãe tinha 16. E aí minha mãe também, ela começou a guerra, ela tinha um namorado, o namorado era piloto de avião e ele se perdeu lá, ninguém sabe onde ele caiu, onde caiu o avião dele, nunca foi encontrado. Aí chegaram no Brasil, dois bonitões, super charmosos, sabe, os brasileiros, a elite brasileira toda com aquela coisa de, sabe, achar quem vem de fora muito mais legal e tal. Eu lembro que na casa da gente sempre tinha comida brasileira, bicho brasileiro, quadro brasileiro, tudo, sabe, tudo brasileiro. Na casa dos granfinos brasileiros só tinha quadro europeu, móvel europeu, tudo francês e inglês e tal. Eu achava aquilo muito esquisito. Minha mãe gostava de tudo que era brasileiro, prestigiava, adorava os artistas, tudo. Mas então eu fui criada meio assim, sabe? Eu fui me autoeducando. Então, assim, eu ia para algum lugar, eu falava para o motorista: vem comigo e tal, entendeu? Eu que meio que dei um jeito, eu me inscrevi na escola de fotografia, eu ia na aula de violão porque eu queria ir, e tudo eles deixavam, meu pai, minha mãe. Meu pai, por exemplo, eu falava: eu quero uma metralhadora. Ele falava: ai, que linda! Eu nunca quis uma boneca Barbie, eu sempre quis uma metralhadora. Então, ai, que linda, vai o que você quiser. Mas isso tudo, esse desequilíbrio todo, essa coisa que daí eles iam correr de carro, aí não sei o quê, aí eu ia com o motorista para a apresentação do balé da escola, lá, sei lá eu, e isso gerou, evidentemente, uma carência, um desequilíbrio, você pode chamar do que quiser. Você sempre é acusada de ser agressiva, de ser cruel, e eu acho que eu sou uma santa. Essa coisa que me levou a beber. Era uma coisa para eu lutar um pouco contra a minha timidez também, né? Eu lembro que o primeiro drink que eu bebia na noite, eu bebia assim e tal, o segundo eu já estava... Eu faço parte do grupo de ajuda do AA. E esse grupo de ajuda, que é um grupo maravilhoso, que as pessoas no Brasil têm o maior preconceito com a AA, é um negócio... Sabe, a gente tem essa mania, né? Tudo que é bom, a gente consegue esculhambar, né? Então, e nesse grupo de ajuda do AA, eles falam que não importa o que você começou a beber por causa disso, daquilo, sabe? Beber é uma compulsão. Aliás, eu parei de beber várias vezes antes de conseguir parar de beber. Você sabe que o corpo ele funciona sempre de modo econômico. Sempre o corpo tenta fazer o mínimo esforço, gasto de energia possível. Então, se ele vê que a euforia está vindo de fora, que você está tendo a tua dose de prazer vinda da euforia que o álcool traz, ele para de produzir dopamina. Ele para completamente de produzir, como é que chama? Dopamina, oxitocina, todas essas inas aí que são as que a gente chama hoje em dia de hormônios da felicidade, né? Que são os hormônios todos. E ele para, porque está vindo de fora.
E se você, de um dia para o outro, decide parar de beber, que as pessoas falam, está te dando problema, você está faltando ao trabalho, não está cumprindo seus compromissos, brigou com a sua mulher, bateu na sua filha, essas coisas todas. Se você fala, eu vou parar de beber, na hora que você para de beber, você não volta a produzir endorfinas, as suas próprias, da sua hipófise, dos seus hormônios. Você não volta, é muito duro voltar. E aí é que está o problema, que as pessoas não conseguem parar de beber, porque você cai numa angústia enorme, enorme. E eu, assim que eu parei de beber, eu comecei a viver uma vida tão prazerosa e tão frutífera, e tudo começou a acontecer no trabalho, na minha vida amorosa, na relação com os meus amigos e tal. Isso é uma coisa assim, até... E eu vejo, eu vou nos grupos de autoajuda aí no AA e tudo, e o relato é muito parecido para todo mundo. Todo mundo que parou de beber há 5, há 6 anos, conta a mesma história, que a vida profissional mudou, que a credibilidade que eles ganharam é outra coisa, que os filhos conseguiram perdoar muita coisa, sabe? Tem muita coisa que ninguém perdoa. Qual é o maior arrependimento desse tipo, sabe? De gafe, de uma besteira que você falou, que ofendeu uma pessoa que não merecia? Tem alguma história? Porque a minha vontade é contar os highlights do livro para as pessoas aqui. Tem alguma situação desse tipo em que você foi muito aguda, muito pontuda em cima de alguém? Bom, tem uma que eu entrei, eu estudava no Canadá, numa escola inglesa no Canadá. E aí a gente foi fazer uma viagem com 2 professores da escola numa van, a van da escola. E aí a gente foi do Canadá, a gente foi descendo e desceu pelos Estados Unidos inteiro. Eu tinha 18 anos, então eu queria beber. Eu tomei uma garrafa de tequila no México. Aí, quando voltou, eu lembro que eu fiquei morrendo de fome, daí eu entrei dentro de um restaurante e não sei como eu fui parar na cozinha. Aí tinha os caras que estavam botando um monte de comida, assim, em cima. Eu só vi uns caras com chapéu de cuco lá, com aquele chapéu de cozinheiro, de cozinheiro, assim, e eu fui pegando a comida e comendo. Próxima coisa que eu lembro, eu estava na polícia. Eu queria saber um pouquinho, saindo um pouquinho da tua biografia, daqui a pouco a gente volta. Eu citei aí a questão da Cracolândia, né? Que é esse nome que foi inventado para essa situação de rua das pessoas dependentes de químicas, fundamentalmente do crack, né? Tem jeito para esse problema? O que dá para fazer com isso? Né? Porque quando um leigo olha para aquilo, dá vontade de sumir, né? Sei lá, de cavar um buraco e se esconder, para você não ter que pensar sobre aquilo, porque realmente parece insolúvel, né? O que você acha disso? Olha, primeiramente, eu não sou exatamente uma especialista, eu só sou especialista na minha triste e dolorida história. Então, eu não sou uma estudiosa nem nada, mas eu tenho uma convivência com isso, né? E eu tive uma dependência cruzada, porque todo mundo tem uma dependência maior de alguma coisa e tem uma droga de escolha. A minha droga de escolha é o álcool. Eu usei cocaína porque eu usava álcool e a cocaína baixava o torpor do álcool. Mas eu nunca gostei de cocaína. Eu acho cocaína uma droga nojenta, inclusive. Eu cheirava pó e cheirava porque os outros tinham. Eu raramente comprei pó, mas eu cheirava porque abaixava a bebedeira. E eu gosto de maconha, gosto até hoje em pequeníssimas doses, em raras ocasiões, quando está viajando, está na praia com os amigos e tal. Quanto ao crack da Cracolândia, eu acho que é uma infâmia. Você, sabe, não é aceitável moralmente a gente deixar um bando de gente se matando numa praça pública. Se você tirar o cara lá daquele meio, puser ele, trancafiar ele em algum lugar, falar, você fica aí, não enche o saco, e cuida dele, dá lá, sei lá, soro e o cacete, você tira ele dali, do meio, ele vai sair da fissura. Você tem que tirar ele do contato do traficante, tirar ele, tem que tirar a força, pode tirar. É óbvio que sim, o cara não tem critério para saber o que ele está fazendo. Ele não está com as faculdades mentais deles, ele não tem poder de decidir entre certo e errado, tanto que olha o que ele está fazendo.
E não é fascismo, e não tem nada a ver com ideologia você tirar ele de lá ou não. É uma questão médica, é uma questão de saúde pública. Então, não é possível que a cidade de São Paulo não saiba lidar com isso, e isso cresça desmesuradamente, e quem toma conta é a polícia. Na parte final do teu livro, você conta uma etapa da sua vida, já longe da bebida, né, em que você participa de um projeto de uma das maiores empresas de bebida do mundo, né, que é a Ambev, de disseminação da informação, digamos, né, de levar a informação sobre o alcoolismo. O que você percebeu que pegava e qual era a intenção desses papos? No Brasil, por exemplo, é o país que mais tem acidente de trabalho no mundo ligado à bebida. Mais que a Rússia. É o país que mais tem violência doméstica. E eu te garanto que 90% da violência doméstica é ligada à bebida. Então, você tem que estar empenhado. Eu vejo que, quando a gente ia dar a palestra pela Ambev, as comunidades, Heliópolis, Paraisópolis, no Rio de Janeiro, o Morro do Alemão, essa gente, a CUFA, estão muito mais interessados em conversar do que o Santa Cruz, a escola, sei lá, o Santo Américo. Essas escolas não têm, porque os pais não querem falar sobre isso. Ninguém quer, meu filho não vai falar sobre alcoolismo, o que é isso, imagina? Claro, porque eles querem continuar bebendo e não querem se apurrinhar. Como é que faz para educar a elite brasileira, né? Tem algum jeito? O que você acha que está acontecendo hoje com a elite paulistana, para não falar da brasileira? É tão difícil, porque quando você fala com gente que conversa de cima para baixo e acha... Porque assim, mas a minha cozinheira eu trato como se fosse minha tia. Tudo bem, mas você já ouviu a opinião dela sobre alguma coisa? Só você que fala. Ela não pode falar com você. Ela nunca deu a opinião dela para você, só você falou com ela, né? E é assim, você toma ônibus, tem uns puta ônibus confortáveis aqui, com ar-condicionado, com tudo, né? E você nunca tomou, você vai para a Holanda, você toma ônibus. Você acha o máximo, né? Você vive igual todo mundo. Quando você sai para fora do Brasil, eu não sei bem por que você acha normal. O Brasil, você tem que ter uma disposição de alma, de humildade para você entender. Você não pode... Eu conheço tanto amigo que chega e fica dando aula para o empregado em quem que ele deve votar, porque ele acha que o empregado é burro. Se fosse burro, não vivia com R$1.000 por mês, pô. Você imagina viver com R$1.000 por mês? Eu queria soltar esses filhos da puta desses meus amigos para viver com R$1.000 por mês, para ver se eles iam conseguir. Como é que você está agora, né? Você saiu, falando em empresas de jornalismo, você saiu da Folha, né? Eu tenho um carinho tão grande pela Folha, porque se não fosse a Folha, eu hoje em dia estaria no PCC. Não está mais também no GNT, onde você fazia parte lá do Saia Justa, né? Como é que você está vivendo essa disrupção aí? O que você está fazendo? Eu não estou fazendo mais nada, eu me aposentei, eu não quero fazer mais nada. O que eu faço eu dou palestra sobre alcoolismo, com muito prazer, não preciso ganhar, eu faço de graça, onde for, para quem for, e é só, eu fico fazendo esses projetinhos assim, mas eu não quero mais trabalhar, não quero, eu quero viajar, quero me divertir, quero não fazer porra nenhuma, sabe, Paulo? Eu não tenho vontade. Eu vou me despedir de você, Bárbara, te cumprimentando não só pela longeva e profícua carreira. Muito obrigado. Principalmente por essa obra, né? A Saideira. Eu acho que muito pouca gente seria capaz de fazer uma atitude de doação como você fez aí nesse caso. Muito obrigado, eu que te agradeço, eu te admiro muito e eu agradeço o privilégio de ter estado aqui hoje. Legal, então um beijo grande para você. Beijo, tá? obrigado. Tá? Muito obrigado, um beijo.